Bom dia a todos, estamos aqui reunidos mais um domingo para, no momento do culto, vamos ter um momento de louvor e depois eu vou dar uma pequena devocional, meu pai trazer a mensagem e vamos orar para começar, né? Seus Pai, muito obrigado por esse dia, vir aqui, abençoe esse dia de domingo, abençoe agora o culto, louvor, mensagem, passe o tempo bom, em nome de Jesus, amém. Amém. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mão. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mão. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
Amém. Glória a Deus. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é. Entre os corações, em meio ao clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é. Dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda eternidade, tu serás adorado, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Seja louvado. Glória a Deus por toda a eternidade. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas
maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Minha colinha. Tá. Dá uma devocional aqui rápida hoje, algo que está na minha mente. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos. Salmos 68. Salmo 68. Vamos orar. Precioso Pai, muito obrigado por esse dia, por a gente aqui. Vamos agora esse momento dessa devocional e a mensagem posterior, que possa ser um tempo abençoado, em nome de Jesus, amém. Salmo 68, vamos ler o versículo 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Senhor que é a nossa salvação. Essa tradução está diferente. Peço a Bíblia. Aqui, ó. Tem uma Bíblia. A Bíblia do Pai. Eu vou reler o versículo. Salmo 68. Vamos ver como é que está aqui, né? Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. O Deus da nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Mas meu foco aqui é no versículo 19, que fala aqui, ó. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Legal é que esse versículo é um paralelo direto com Mateus. Em Mateus 11. Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É legal quando a gente pensa aqui, né? Que no versículo 19 fala, ele leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. E o que seria esse fardo, né? Seria as nossas ansiedades, o nosso medo, nossas inseguranças. E essa devocional mais é para mim mesmo, porque tem muita coisa acontecendo na vida.
que causa ansiedade, causa medo, preocupação, não sabe como é que vai acontecer. Mas o interessante é que fala o seguinte, né? No Mateus 11, fala... Peraí. Perdi. Ué. Eu tinha um versículo que eu perdi ele, mas depois eu vou achar. É interessante que, né, o Espírito Santo de Deus é o que traz refrigério para nossas almas, né? Quando nós decidimos descansar em Deus. E esse descansar é justamente nós colocarmos o nosso peso, a nossa ansiedade em Deus, em Jesus, e pegar o jugo dele. O que seria o jugo de Jesus, né? Que é leve e suave. O que seria esse jugo? Esse jugo é justamente o entendimento da nossa fé. O entendimento de que não importa a situação que nós estamos passando, por mais difícil que seja, preocupações, tudo já foi resolvido na cruz. Esse fardo é leve, é a cruz, é o que Deus, Jesus fez por nós, né? Na cruz. Que... o nosso jugo é tão leve que é só crer. Isso. Em Salmos 29, 11 fala: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Quando nós entregamos o nosso fardo pesado para Deus, que Ele toma diariamente, igual fala no versículo 19 de Salmo 68, Ele leva sobre si as nossas cargas diariamente, toda a nossa preocupação de cada dia, Ele toma. A gente pode acordar de manhã, orar, entregar para Ele o dia, entregar para Ele as preocupações daquele dia. E no versículo 11 de Salmos 29 fala: o Senhor dá força ao seu povo e abençoa com paz. E essa ansiedade, essas preocupações, elas se dissipam e nós temos paz em nosso coração. Então, esse fardo é justamente a fé, que a gente pode tomar isso também em Romanos 5:1, que é um versículo clássico da fé cristã. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. O nosso jugo, então, é a fé, que é um jugo leve. É simplesmente confiar em Deus, e é assim que nós temos paz, e é assim que nós podemos descansar nas situações que nós passamos em nossas vidas, né? É isso que eu estive pensando nesses últimos 2 dias, porque é algo que a gente tem que estar sempre refletindo diariamente, né? Não que a gente vai esquecer que Deus é poderoso, mas é algo para nos dar paz no nosso coração, nos dar tranquilidade, que tudo está nas mãos de Deus. Nós só temos que ter fé, que independente do que nós fizemos, do que nós não fizemos, né? Deus está no controle de toda a situação. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado que nós podemos colocar o nosso fardo em Ti e pegar o Seu fardo que é leve, que é justamente o que o Senhor fez na cruz por nós. Temos fé que o Senhor está no controle de tudo. E muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Isaac. O fardo que Deus nos dá está fundamentado na obra consumada, é leve. E nós podemos diariamente deleitar na graça do nosso Deus. Amém? Ok. Vamos abrir nossas Bíblias nessa manhã em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia.
Em nome de Jesus, obrigado por esse tempo de adoração, de louvor. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias. Obrigado pelo seu amor incondicional. Te adoramos, te agradecemos por essa oportunidade. Continue conosco nesse momento. Espírito Santo, ungindo nossos corações e falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Ok, nós continuamos ainda online, né, com lockdown em nossa cidade, em Belo Horizonte. Hoje, domingo, até os supermercados e padarias estão fechados, né? Mas aqui estamos nós pela graça de Deus, né? E é um privilégio para nós poder compartilhar a palavra com vocês. E vocês que assistem pelo Facebook, vocês que assistem pelo site ggwobrasil.org, vocês que assistem pelo YouTube, né? YouTube, né, Elane? YouTube, né? Aí, seja muito bem-vindo, muito bom dia para todos vocês. Ok, 1 João, capítulo 5, versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20, está escrito: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabe, amados, em Hebreus capítulo 1, está escrito, versículo 1 a 3, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é Deus. Como nós lemos aqui nesses últimos 2 versículos, ele é o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, o Deus de toda a terra. Sabe, no princípio era o Verbo, em João capítulo 1, versículo 1 a 3. E o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus. É Deus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E ele veio com um propósito, de ir à cruz por cada um de nós. A palavra de Deus, ela é viva. E toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, revela a pessoa de Jesus Cristo. Amados, como Isaac falou, muitas vezes nós somos apanhados com muitas ansiedades, com um jugo pesado, ficamos sem saber o que fazer. As pessoas que estão à nossa volta, de repente, afastam da gente, de repente, né, nós nos vemos no meio de uma batalha, e batalhas nós todos estamos, sabe, acostumados diariamente a batalhar, porque sabemos que Deus batalha juntamente conosco, que nós não estamos sozinhos nas batalhas da vida. Então, de repente, nós somos apoiados por um jugo pesado, e muitos de nós não descansamos, não entregamos o jugo a Ele, por não discernir que Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é o Deus de toda a terra. Como nós vimos, Ele é o Filho de Deus, sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Todas as coisas, Ele é herdeiro, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe, amados irmãos, Jesus é Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus, vou ler aqui para os irmãos que já conhecem, 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra
até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra. Jesus Cristo é Deus, ele sustenta tudo com o poder da sua palavra. Em Salmo 119, versículo 30, está escrito, 130, perdão, capítulo 19, versículo 130, está falando que a palavra de Deus, deixa eu ler lá para os irmãos, Salmo 119, versículo 130, está escrito, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. E mais, no versículo 160, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. A cada um dos teus justos juízos dura para sempre. O verbo se fez carne e habitou sobre nós. Ele é a palavra viva. A palavra, sabe, que ilumina o nosso caminho, como está escrito em Salmo 119, versículo 105. Em tempos de adversidade, em tempos difíceis, em tempo que nós temos um jugo pesado, nós precisamos levar diante do altar da graça de Deus, como está escrito em Hebreus 4,16, e descansar no autor e consumador da nossa fé, porque Ele é Deus, Ele sustenta tudo com a sua palavra, Ele pode mudar a nossa situação assim, Ele pode, sabe, fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Nós somos fracos, mas Ele é forte, nós somos homens, mas Ele é Deus, e sendo Ele Deus, nós somos fortes nele. Pensa nisso, amados. Abre a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Aqui tem uma história interessante. Jesus, ele vai para Cafarnaum. E ele chega na cidade, ele vai para uma determinada casa. E logo a notícia espalha pela cidade. Olha, Jesus está aqui. Jesus está em nossa cidade. Ele está em tal casa. E de repente uma multidão se dirige para aquela casa e entram para aquela casa e fica cheio aquela casa de pessoas. E Jesus começa a ensinar a palavra. E essa notícia chegou até aos ouvidos de 4 homens. Homens de fé. E esses 4 homens, conhecendo um paralítico, logo pega esse paralítico, os 4, esse paralítico provavelmente ele é um pouquinho gordo, era um pouquinho pesado, né? Porque precisou de 4 homens para carregar ele, e provavelmente carregaram esse paralítico por uns 5 quilômetros, mais ou menos. De vez em quando eles tiveram de parar para descansar, né? E eles chegaram, caminharam, levaram esse paralítico até aquela casa, até onde Jesus estava. Oh, amados, 4 homens que não sabemos quem eram. Eram 4 homens que não sabíamos quem eram. Talvez eles conheciam aquele paralítico de anos. Talvez era um amigo deles. Talvez era um parente. A Bíblia não fala. Mas o fato é que esses 4 homens carregaram esse paralítico por uma distância até grande, até chegar naquela casa. E chegando naquela casa, olha você vê, olha, amados irmãos, olha você vê a atitude desses 4 homens. Olha, eles receberam a notícia, Jesus está aqui, Jesus está naquela casa. Vamos até Jesus, vamos até Jesus, vamos até Jesus, e levar aquele paralítico. Chegando naquela casa, eles encontraram um problema. Eles não podiam entrar. A casa estava cheia, havia uma multidão de pessoas. Então, esses 4 homens falaram, não, nós temos de chegar até Jesus. Nós precisamos chegar até Jesus. E eles tomaram uma decisão. Eles foram por trás e subiram na casa, em cima da casa. Abriram um buraco na casa, no telhado da casa. E colocaram esse paralítico dentro desse buraco. Imagina essa situação, aquela casa cheia de gente, cheia de pessoas, Jesus lá no meio ensinando a palavra de Deus, e de repente aparece um ser humano no teto, descendo, provavelmente, sabe, ele desceu rápido, e todos olham para cima, assustados. E aí, aqueles 4 homens segurando o paralítico até de chegar embaixo.
Imagina Jesus olhando para cima para aqueles 4 homens. Sorridente, Jesus estava. Por causa da fé daqueles homens. Por causa da fé daqueles homens. Talvez aconteceu dessa forma. Talvez foi assim que aconteceu. No versículo 2 está escrito. Vamos ler aqui. Versículo 1 e 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram no eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o homem, o doente. Imagina a situação. Jesus, aquela casa cheia de pessoas, provavelmente devia estar bem quente naquele lugar, aquele ambiente, e de repente aparece uma cama com um ser humano, um homem deitado, provavelmente devia estar amarrado nela para porque descer, né? Olha, eles enfiaram o leito com o doente por esse buraco. Todo mundo olha para cima. Agora veja, imagina isso, amados irmãos. De repente todos olham para cima e tem uma cama descendo com o corpo no meio da multidão. Era só uma abertura. Talvez a descida foi rápida e provavelmente causou, assustou as pessoas presentes. Eu creio que Jesus estava com um sorriso nos lábios, por ver a fé daqueles 4 homens que levaram o paralítico. Amados, você quer agradar a Deus? Toma um passo de fé na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio que Jesus estava com um sorriso nos lábios, por ver a fé daqueles 4 homens. O passo de fé de cada um de nós move montanhas. Em Salmos 37, versículo 3 e 4, fala: confia no Senhor, alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Agrada-te do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Toma um passo de fé, porque assim nós agradaremos a nosso Deus. Jesus é Deus. Imagine agora o paralítico olhando para Jesus, nos olhos de Jesus. E Jesus olhando nos olhos daquele paralítico. E a multidão toda apreensiva, pensando o que iria ocorrer agora, a partir daquele momento. Provavelmente aquelas pessoas conheciam aquele paralítico, sabia que realmente era doente. No versículo 5 está escrito: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filhos, os teus pecados estão perdoados. Uau! Olha aqui, irmãos, comigo. Vendo a fé deles, Jesus disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Não sabemos o que aquelas pessoas todas estavam pensando naquele momento. Mas ali tinha, no versículo 6, os escribas. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam no seu coração. Olha, alguns escribas, talvez alguns fariseus, estavam gritando em seus corações: blasfêmia! Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Em 1 João 5,20, nós vimos que ele é o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Isaías 54, não precisa abrir lá, eu vou abrir aqui. Isaías 54, versículo 5, está escrito: porque o teu Criador é o teu marido, falando com Israel. Deus Pai é o teu marido, ó Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Deus Pai, marido de Israel. E o Santo de Israel,
Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. E o Santo de Israel é o teu Redentor, Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele, quem? O Santo de Israel, o Redentor de Israel. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus Pai, Criador, marido de Israel. Deus Filho, o teu Redentor, o Santo de Israel, ele é chamado o Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra, Jesus Cristo, ele é o Deus de toda a terra. Os escribas, no seu coração, nos seus corações, estavam gritando blasfêmia, porque eles sabiam que só Deus pode perdoar pecados. Os escribas eram os doutores da lei, eles, eram os homens espirituais da época, era um grupo que amavam as escrituras, e tinham tanto zelo, tanto amor pela lei, que fizeram mais de 2.000 leis, acrescentando na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, para não romper a lei do Torá. Por exemplo, o pôr do sol da sexta para o sábado. Ao pôr do sol, os judeus não poderiam mais trabalhar. E provavelmente é a faixa de 6 horas da tarde. Então eles criaram uma lei que na sexta-feira, às 5 horas da tarde, não podia mais trabalhar, para que eles não transgredissem a lei. Então, eles eram os homens espirituais da época, né? Porém, esses homens transgrediam a lei nos seus corações. Quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus é Deus. Nós vimos 1 João 5:20. Nós vimos Isaías 54:5. Nós vimos no João 1:1. Ele era o princípio, ele estava no princípio, ele era o verbo. E Deus nos falou de diversas maneiras, de diversas formas. E hoje ele nos fala por meio da palavra, o verbo vivo, o Filho de Deus, que sustenta todas as coisas pelo seu ser, Jesus Cristo. Ele é Deus. Versículo 8 e 9 de Marcos 2. Versículo 7. Vamos reler o versículo 6 então. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos tais coisas. Uau! Amados irmãos, Jesus conhecia o que ele estava arrazoando nos seus corações. Jesus sabia o que eles estavam pensando, porque ele é Deus. Jesus é Deus. Para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vos digo: toma teu leito e vai para casa. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele comprou a sua igreja gloriosa por um alto preço, pelo seu precioso sangue. Em Atos capítulo 20, versículo 28, está escrito, Atos capítulo 20, versículo 28,
Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Ele sustenta todas as coisas com sua palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma, não carregue um fardo que Deus não chamou você a carregar. Jogue tudo aquilo que está causando preocupações diante de você, na sua vida. Joga tudo diante do trono da graça. E descansa. No nome glorioso de Jesus Cristo. Ele é o Deus de toda a terra. Ele pagou um preço pela sua vida, pela minha vida. E esse preço foi o seu sangue derramado. Ele morreu a nossa morte e subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2, fala que ele é o nosso advogado, ele intercede por nós, ele nos defende e ele tem autoridade por meio da sua palavra, ele move as montanhas, ele pode mover as nossas situações, ele pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Imagina o choque daquelas pessoas naquela casa lotada, vendo aquele paralítico levantar, pegar seu leito e ir para casa. Oh, glória a Deus! Muitas aleluias deve ter saído dali, porque tal coisa eles ainda não tinham visto. Ele é o Deus de toda a terra. Ele criou todas as coisas por meio do seu poder. Colossenses capítulo 1 está escrito. Colossenses capítulo 1. Está escrito. Versículos 13 a 23, está escrito. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele criou todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Está escrito em Romanos capítulo 11, uns versículos que eu gosto muito, Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uhul! Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santa. Nós vivemos por Ele e para Ele. Ele criou todas as coisas. Jesus estava lá como arquiteto, criando todas as coisas em Gênesis capítulo 1. Elohim, Deus no plural, mais de um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele nos regenerou, nos resgatou, nos regenerou para uma viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. E dele nós podemos pensar com Deus, nós podemos andar com Deus hoje e agora, em tempos de dificuldade, em tempos difíceis. Nós confiamos no Deus de toda a terra, nós descansamos na graça do Deus de toda a terra, nós descansamos na pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é Deus, Ele era a palavra, Ele estava na criação, sustentando todas as coisas. E Deus falou conosco de diversas maneiras, diversas formas, mas hoje Ele nos fala pelo Filho, pela palavra, pelo Deus de toda a terra, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Oh, amados, 1 João, capítulo 5, também, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E termina o capítulo falando: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Jesus é Deus. E Ele habita em cada um que é nascido de novo. E esse é o grande mistério: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Amados, não tem nada tão difícil e tão grande que Jesus não possa resolver, que Deus não possa resolver. O Pai é glorificado no Filho. O Espírito Santo nos dá entendimento para nós discernirmos as situações e até intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós mesmos não sabemos orar. Romanos 8, 26. Não entre em desespero. A desesperança está batendo na porta de nossas casas nesses dias. Mas nós temos uma viva esperança. Nós temos o Deus de toda a terra em nosso favor, a nosso favor, e habita em nós. Confie nele. Alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Descansa nele. Agrada-te do Senhor pela fé alimentada pela palavra. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus está trabalhando em nós e através de nós nesse dia. Vamos confiar nele, vamos descansar nele. E vamos ver a graça de Deus operante em nossas vidas, no nosso dia a dia. Confie nele. Ore, fale com Deus. Orar é falar com Deus. Não é uma ladainha, não é repetir coisas. É falar do seu coração. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Jesus diz, tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Fale com Deus. Ore. Coloque diante de Deus em oração. E você verá que Ele vai agir. E agindo Deus, nada impedirá de Ele mudar sua situação, a minha situação, diante dos nossos olhos. Coloca o fardo que está pesado diante do Senhor e descansa. Porque o fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. E Ele está em nós, e trabalhando em nós, e através de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família, e te proteja e te guarde do perigo que está rondando lá fora, desse inimigo invisível
que está em todos os lugares, que o Senhor nos protege, em nome de Jesus. Oremos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio aqui, enviado pelo Pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso Deus e Pai. E o Senhor foi na cruz por nós, pagando um alto preço pelos nossos pecados e nos justificando. E nós somos justificados mediante a fé e nós temos paz com o Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, por morrer em nosso lugar e por ter ressuscitado e subido aos céus, e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, intercedemos pelos irmãos que estão clamando nessa manhã, ó Pai, por um livramento na área financeira. Ó Pai, que o Senhor possa trabalhar de maneira gratuitamente na vida de cada um, suprindo as necessidades. Aqueles, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis com a saúde, visita, Senhor, em nome de Jesus, cura, liberta, transforme, em nome de Jesus, ó Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Ó Senhor, às vistas daqueles homens, aquele paralítico, era impossível andar de novo, mas ali estava o Deus de toda a terra, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra e que ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele falou para o paralítico: levanta-te, pega teu leito e vai para casa. E assim aconteceu. Porque ali estava o médico dos médicos, o rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo, o Deus de toda a terra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos, aqueles que estão clamando, Senhor, por uma libertação, por uma reconciliação, ó Senhor, visita, reconcilia, ó Pai, aqueles que estão desistindo da vida, ó Pai, que o Senhor vá de contra eles e que eles possam ter, ó Pai, uma esperança em seus corações e que eles possam ser reerguidos por sua graça. Em nome de Jesus, ó Pai. Por favor, ó Pai, cuida de cada um de nós. Nos dê uma semana abençoada. Supre as nossas necessidades. Cura, Senhor, liberta, transforme, supre, Senhor. Abençoe, ó Pai, e nos livra, Senhor, da contaminação desse vírus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós te exaltamos, nós te louvamos. E dizemos que Tu és o Deus de toda a terra, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Nós clamamos e exaltamos o Seu nome, em nome de Jesus, que criou todas as coisas, que é a palavra do Seu poder, que nos alimenta, que nos dá esperança, que nos guia no caminho que devemos andar. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus, agora e sempre. Toda honra e glória seja dada ao Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que toda honra e glória seja dada a Deus, o Espírito Santo, que nos mostra o caminho que devemos andar. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor.